Vamos conhecer neste tutorial uma ferramenta extremamente útil quando estamos a trabalhar em 2D no nosso software CAD, portanto no nosso ZWCAD. Para aquelas pessoas que ainda se recordam de trabalhar em desenho manual, nós o que fazíamos na altura era utilizar uma régua T e um esquadro, às vezes um esquadro com inclinações, em que nós o que fazíamos era, portanto, desenhar linhas paralelas umas às outras com um traço a lápis muito fino. E depois, quando a linha estava decidida, nós desenhávamos essa linha a cheio apenas no espaço que nos interessava. Portanto, fazíamos linhas de chamada com um traço muito fino e depois salientávamos essa linha com um traço a cheio ou, eventualmente, até utilizando tinta ou tinta da China ou as velhas canetas da Rotring, como toda a gente conhece. O que nós vamos ver agora é um comando chamado Xline, que nos permite fazer no ZWCAD trabalhar num processo idêntico como fazíamos nessa altura. Portanto, o comando Xline é um comando que está disponível na barra Home. Portanto, se forem ao canto superior esquerdo, vão encontrar o comando Line. Portanto, eu retirei um bocado, estava o outro. Coloquei agora o comando Line. Se eu colocar na seta para baixo, ele aparece-me aqui, chama-se Xline. E Xline, o que é que ele me faz? Basicamente, faz-me retas a passar por um ou outro ponto. Atenção que eu disse retas, não disse segmento de retas. Isto porquê? Porque nós temos um comando que é o Line. O comando Line permite-me criar um segmento de reta. Portanto, se eu selecionar o comando Line, clico num ponto e clico no outro, e eu criei um segmento de reta, ou seja, uma linha que tem um início e tem um fim. Quando eu faço uma Xline, portanto, se fizer aqui uma Xline, clico num ponto e no outro, por exemplo, é a forma genérica de criar uma Xline, essa linha não tem início nem tem fim. Como é que então funciona o nosso comando? Então, eu posso indicar o comando Xline, ou então escrever na linha de comandos Xline, ou se preferirem só XL, é suficiente. Fiz agora aqui uma coisa que eu nem sei como é que fiz. E agora basta-nos, de uma forma genérica, clicar num ponto, clicar num segundo. Reparem que eu estou aqui a desenhar de acordo com uma inclinação. E agora o que ele faz é, se eu quiser, posso desenhar mais Xline, portanto mais retas sem início e sem fim, indicando apenas o segundo ponto. Isto porque o primeiro que eu selecionei depois do comando Xline serve como ponto onde vão passar todos os outros. Eu vou apagar estes todos que aqui estão e vamos explorar melhor este comando. Portanto, eu selecionar o comando Xline e clicar no botão direito do rato, eu tenho logo aqui à partida uma série de opções. Bisect, horizontal, vertical, angular ou offset. Vamos deixar o Bisect para o fim e vamos trabalhar estas opções todas. Portanto, vamos começar aqui pela horizontal. Se eu selecionar o Xline e agora horizontal, o meu cursor aparece com este aspecto. Reparem, eu tenho agarrado uma linha infinita, portanto é infinita para a esquerda e para a direita, e é uma linha horizontal. Portanto, o que quer dizer que eu, clicando num determinado ponto, estou a fazer linhas horizontais, portanto, num sentido, portanto, sempre a passar por um ponto. Basta-me então definir um ponto, sei que a linha é horizontal e já sei automaticamente definir esse mesmo ponto. Se eu agora selecionar a opção vertical, portanto, clico em Xline, carrego no botão direito do rato e seleciono a opção vertical, aquilo que eu vou fazer agora vai ser pura e simplesmente desenhar linhas infinitas, portanto retas, na vertical. Vou apagar e fico só com estas. E vamos agora explorar aqui algumas das vertentes das Xlines. Portanto, as Xlines permitem então fazer retas infinitas e são tratadas como Xlines. Portanto, eu se vier aqui às propriedades, ele aparece-me como Xline. Mas tem uma particularidade, elas podem ser utilizadas com alguns comandos de edição que nós conhecemos. Portanto, desde já sabemos que podemos apagá-las com o comando erase, podemos copiá-las com o comando copy, entre muitas outras opções, entre as quais uma que nós conhecemos bastante, que é o offset. Portanto, eu se vier aqui a offset, clicar em offset, ou então escrever O, enter, eu posso criar uma linha paralela ou outra já existente
portanto, outra X-line já existente, com uma determinada distância, vamos supor 6 metros, por exemplo, faço um offset daqui para aqui e outra daqui para aqui. E agora, por exemplo, faço outro offset com 3 metros daqui para cima e daqui para a direita. Reparem que eu continuo a ter retas, portanto, infinitas, que por definição são infinitas. A partir do momento em que eu faço um trim ou uma X-line, portanto eu faço dois, neste caso, um de cada lado, ela deixa de ser uma X-line e passa a ser uma line, portanto uma linha criada como se tivesse sido criado com o comando line. Portanto, se eu fizer agora aqui trim e selecionar isto tudo como limite, faço um trim, alguns por aqui, e desaparece-me logo tudo o que está para um lado e para o outro. Portanto, eu cinjo-me aqui estas linhas e se eu selecioná-las e vier aqui às propriedades, eu verifico que elas deixaram de ser X-lines e passaram a ser lines. Agora, imaginem que eu quero fazer linhas paralelas a estas umas às outras. O que vai acontecer é que, vamos supor que 0.3, é que muitas destas linhas não se vão cruzar, como por exemplo nesta situação que aqui está. Portanto, impõe em determinadas alturas, dá-nos jeito utilizar o comando X-line para fazer linhas paralelas umas às outras. Para isso, vou buscar o comando X-line e carrego no botão direito do rato e vou buscar uma das opções que aqui estão. Na circunstância, vou buscar a opção Offset. Ao ir buscar a opção Offset, ele pede-me uma distância, vou pôr 0.3. E agora posso fazer linhas retas paralelas a linhas com esta distância que eu especifiquei. Portanto, basicamente o funcionamento é muito idêntico ao comando Offset, só que em vez de eu criar uma linha, neste caso, eu crio uma X-line. Portanto, estou a criar uma X-line. Portanto, só tenho que indicar a linha de referência e o lado para o qual eu quero criar a X-line, neste caso é para dentro sempre, e deste modo obtenho a minha X-line, portanto a minha linha de construção, que em termos de desenho manual corresponderia então a fazer esta linha a um traço muito fininho, um traço muito levezinho com o meu lápis. E agora, quando eu já tiver o projeto decidido, por exemplo, faço aqui um fillet entre esta linha e esta, e a partir deste momento é como se eu estivesse a apagar o que está da linha a mais, ou então a salientar o meu desenho, ou ainda portanto, fazer a passagem do meu desenho que estava a lápis para um desenho a tinta. Agora, imaginem que eu, portanto, fazia aqui uma planta e queria desenhar aqui um corte. Então, vamos fazer aqui uma X-line horizontal. Peço desculpa, enganei-me aqui na opção. Horizontal, aqui a simbolizar o corte. E então, como é que eu fazia? Vou fazer aqui uma X-line horizontal, aqui embaixo, que me vai simbolizar a linha de terra. Portanto, e o que eu tenho de fazer agora é pegar, portanto, no meu, portanto, na minha máquina de desenho, portanto, tenho aqui as réguas paralelas aqui a fazer a linha horizontal e agora vou traçar uma série de linhas de chamada com a ajuda do meu esquadro e com a ajuda do meu lápis fino. Então vou aqui a X-line, carrego no botão direito do rato, faço vertical e vou traçar linhas verticais a passar num de cada ponto onde a minha linha de corte cruza com o meu modelo de implanta, portanto, e obtenho estas linhas de chamada. Depois, aquilo que eu tenho que ter é aqui, desde a linha de pavimento, a altura do teto e a altura da laje de cima. Portanto, vou fazer um offset com, ou se quiserem, melhor ainda, vamos usar o comando X-line, offset, e vou fazer uma linha com 3 metros de distância, daqui para cima, e agora faço outra X-line, outra offset com 0,3, 0,3, daqui para cima, portanto, e obtenho a espessura da laje. Portanto, isto são tudo retas infinitas, e agora, para trabalhar o meu modelo, basta-me aqui fazer trims. E a partir deste momento eu tenho as paredes, tenho o teto e tenho o chão e tenho uma vista
de uma zona que está ali. Agora vamos supor que eu queria colocar aqui um telhado, qualquer coisa assim. Portanto, eu precisava de linhas inclinadas. Portanto, mais uma vez, vou ao comando Xline, seleciono a opção Angle e atribuo um ângulo de inclinação, por exemplo, 15 graus, aqui, e outra Xline, Angle, neste caso com menos 15, acho que dei pouco. E agora só tinha que fazer aqui trims. Isto é assim um trim um bocado esquisito. Porque eu tenho aqui uma opção que é o Edge Mode no valor 1. Vamos pô-lo 0 agora sim. Eu estava a utilizar o prolongamento destas linhas como linha para o trim. E agora quero fazer a mesma coisa aqui, obter aqui uma espessura de laje de 30, outra de 30. Portanto, faço outra vez Xline, offset 0.3 e faço desta para este lado e desta para este. E agora com o comando Fillet vou unir todas estas linhas. E já tenho aqui a minha laje conforme eu pretendia. Falta-me apenas agora abordar a opção Bisect, que é uma opção extremamente simples. Portanto, vamos aqui ao comando Xline. Carrego no botão direito do rato e seleciono a opção Bisect. E a Bisect o que é que faz? Basicamente é a bissetriz de ângulos. Portanto, onde só tenho que especificar o vértice, um ponto, o outro ponto. E ele faz-me uma X-line, que é a bissetriz, portanto, do ângulo formado pelas retas que continham os dois pontos que eu selecionei e o vértice. Depois temos ainda a hipótese de, através de uma linha e de um arco, por exemplo, eu posso fazer a bissetriz, portanto, de um arco e a bissetriz de uma linha que neste caso se chama mediatriz, obviamente. Ele parte do princípio que são duas linhas e que estamos a traçar, portanto, a bissetriz de um ângulo de 180 que será de 90. Portanto, fazemos o comando Xline, seleciono a opção Bisect, carrego no botão direito do rato e seleciono a opção Entity e basta-me selecionar esta linha e ela faz-me então a X-line. Do mesmo modo, se eu fizer isto a um arco, o que acontece é que ele divide-me o arco em duas partes iguais e traça-me uma X-line a dividir esse arco em duas partes iguais e a passar pelo centro da circunferência que abrange esse arco e tem então exatamente o mesmo resultado. Portanto, o comando Xline serve, portanto, tem 1001 utilidades, como puderam verificar.